Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro módulo do curso Empoderamento Feminino na Bíblia. Nós vamos falar sobre Ruth e a sua jornada, que envolve lealdade, uma jornada que envolve providência divina. Eu acredito que você está precisando de uma providência divina e Ruth vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Então, meus queridos alunos, busquem água, pega uma caneta, um papel, se prepara para você não perder nada do que nós vamos estudar aqui, tá bom? Então me permita começar levando vocês em uma viagem narrativa aqui pelo tempo, até a era dos juízes, lá em Israel. Então era uma época muito turbulenta, marcada por desafios, marcada por instabilidades, e aqui nós encontramos então a história de Ruth, uma mulher incrível, extraordinária, e a sua vida, ela é tema de lealdade, ela é tema de redenção divina. Isso é o sinônimo da vida de Ruth. Então imagine-se lá na antiga Belém. Vai com a tua mente lá na época medieval em Belém. Uma pequena cidade totalmente acabada, sucumbida pela fome. E aí aparece Noemi e a sua família. Eles estão em busca de sobrevivência e eles migram para as terras estrangeiras lá de Moabe. Anos mais tarde, então, chega uma tragédia. E você vai te concordar comigo. Não existe uma tragédia maior na vida de uma mulher, na vida de um homem, do que ficar viúvo, viúva e sem filhos. Aqui pega, né? Então, a sua dor de perder filhos, perder marido, é a tamanho que ela começa a pensar em retornar a Belém, porque ela é uma mulher marcada por uma amargura, uma depressão profunda. E ela se sente até mesmo abandonada pelo próprio Deus. E é aqui, neste cenário, que entra Ruth, a nossa protagonista moabita. Em um momento, então, muito decisivo, diante de uma perspectiva de vida totalmente incerta, arruinada, depressiva, em terras estrangeiras, estava em outro país com outros povos, Ruth escolhe o caminho do amor incondicional e da fidelidade. Suas palavras para Noemi são muito fortes, né? Porque é um testemunho de compromisso. Ela fala assim, ó, para onde tu fores, eu irei. Aonde tu repousares, aonde você deitar para dormir, eu repousarei, eu estarei com você. O teu povo agora também é o meu povo. O seu Deus, mulher, minha amiga, é também o seu Deus. Com essas palavras tão poderosas, Ruth, ela não apenas decidiu acompanhar e estar com Noemi de volta a Belém, mas ela também abraçou uma nova fé, ela abraçou um novo povo, ela abraçou um recomeço. Abrace os seus recomeços. Saiba o momento de encerrar ciclos e começar algo novo. E se você for começar, pega para valer realmente esse novo começo para você ir acelerando, tá bom? E chegar à satisfação do seu coração. Ao chegarem em Belém, né, a história de Ruth ela se entrelaça com a de Boaz, um homem de grande respeito e um parente até mesmo distante, tá? De forma sanguínea de Noemi. Ruth, ela é desconhecida, ela é pobre e ela começa a colher espigas em seus campos para ela poder sustentar a si mesmo e também sustentar Noemi. E Boaz, ele é tocado, ele sente então porque é algo por aquela mulher, porque a sua dedicação, a sua resiliência chama a atenção dele. E ele estende a ela a sua proteção. Diante disso, Boaz estende a Ruth a sua generosidade. Chegou bênção na vida dela. Este é um ponto de virada da vida de Ruth, porque ela é marcada então pela providência divina. Aqui entra a providência divina. E então o seu destino, que tinha algo misterioso, era meio turvo, começa a ser abençoado e tem perspectivas aí de viver maravilhas diante de Deus e de todos os povos ali que já viram aquele sofrimento, viram aquele desespero. Então a nossa história é um belo retrato de resgate e de amor. Boaz, seguindo as tradições de seu povo, ele se casa com Ruth e ele começa então a assegurar não só o futuro dela, da Ruth, mas também garante o futuro de Noemi. E nós temos uma preservação de uma linhagem familiar. Este ato de redenção é
pessoal, esse ato de redenção, ele é messiânico, pois é através da linhagem de Ruth e de Boaz, o rei Davi nascerá. E, eventualmente, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ao longo deste curso, nós vamos explorar, nós vamos mergulhar um pouquinho nessas camadas narrativas que nós temos dessas pessoas, desses personagens, e nós vamos entender um pouquinho mais da lealdade de Ruth. Vamos entender mais da providência que guia os seus passos, essa providência divina, e a natureza redentora de todas as suas escolhas, de todas as suas relações. A história de Ruth, ela é para nós, hoje, em 2024, um convite para refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre como nós enfrentamos as diversidades, sobre como nós podemos ser instrumentos de bondade na vida dos demais, como nós podemos ser instrumentos de fidelidade de Deus aqui no meio do povo que nós vivemos. Então, em um mundo cheio de incerteza, um mundo cheio de dúvida, né, com tantos problemas que nós enfrentamos, essa história com certeza vai nos ajudar. Então, prepare-se para desdobrarmos esses temas em nossos próximos módulos. Eu estou ansioso para poder guiar vocês nessa história. Essa foi a nossa introdução e eu acredito que ela já é muito inspiradora, porque a gente vai conectar o passado com o presente e eles vão se encontrar então em histórias de fé, histórias de coragem. Eu tenho certeza que no próximo vídeo, no próximo conteúdo, não mais introdutório, mas realmente aprofundado, você vai se identificar e vai ser abençoado.